Queridos, eu quero convidá-los para nós lermos dois textos. Eu quero que você deixe marcado, não vamos ler agora, Mateus 24. Deixe marcado para depois você achar rapidamente. E vamos ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, nós vamos ler. Deixe marcado Mateus 24. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos tomar esse texto por base, inicialmente, para falarmos sobre o seguinte tema: avisados por Deus. Aviso, todo mundo sabe o que é um aviso. Às vezes um pensamento, uma fala que alguém disse, é um aviso. E nós sabemos que o aviso, ele sempre dá ciência, ele deixa a pessoa ciente de algo. Ele, às vezes, previne, ele ajuda, ele protege, ele abençoa. Um aviso, ele é muito bom. Provérbios, não leia agora, tá? Provérbios 27, 12 diz: o avisado vê o mal e foge. Ele vê o perigo e desvia. O desavisado cai em ruína. Ele não foi avisado, ou não prestou atenção no aviso. Este texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que nós temos aqui um aviso de Deus muito importante para a nossa vida e para os nossos dias, muito atual. É comum na Bíblia nós encontrarmos pessoas que foram grandemente abençoadas porque foram avisadas antes de serem abençoadas e porque deram ouvido a esses avisos. Por exemplo, Moisés, José, Adão, Abraão, Noé, todos eles receberam algum tipo de aviso. O que me chamou a atenção para meditarmos nesse tema é que nós vivemos numa época em que o homem se gaba muito de conseguir diagnosticar precocemente, de conseguir avisar. Os avisos humanos estão em alta. E não vamos tirar o seu mérito, eles são abençoadores. Por exemplo, o homem consegue avisar a respeito do tempo. Em alguns países eles evitam estradas por causa da neve, por causa de enchentes, um furacão, um temporal, um vendaval. As pessoas não são arrastadas, elas são avisadas com antecedência que elas estão no caminho daquele vento, daquele furacão e assim por diante. Então o aviso humano, ele é abençoador, ele é salvador, ele salva vidas. E o homem no tempo ele avisa quanto à chuva, ao sol, ao tremor, quanto ao frio. Na parte de alimentos, nós temos avisos escritos nos alimentos, se eles são bons, saudáveis, se eles são válidos, se eles são venenos, o que ele tem de bom, são avisos bons. Uma pessoa que desavisadamente come de tudo, ela pode se envenenar. Então o avisado, como diz Provérbios 27, 12, ele vê o errado, o mal e foge. O homem, quanto à segurança, ele avisa sobre os cuidados, quanto ao trânsito, quanto à violência, dicas quanto a furto e assim por diante. E um avisado, ele se previne.
O homem consegue fazer bons avisos na área do trabalho, estudar, comprar, fazer na saúde, quanto remédios, dietas, sintomas, dores. Isso está muito em alta. O homem hoje, os anúncios, os avisos humanos, eles são dignos de crédito e merecem a atenção de todos. Todo mundo está plugado em algum lugar, ou no computador, ou na televisão, ou na imprensa escrita. Ele quer de alguma forma se informar porque ele não quer ser desavisado se alguma coisa está acontecendo. Ele se importa porque avisado ele se orienta melhor. Mas mesmo de posse de tudo isso que o homem tem como aviso, nós temos que admitir que a humanidade se sente confusa, insegura, com medo, perdida. Não era para ser assim no meio de tantos avisos, tantas orientações em muitas áreas. Mas mesmo assim, a humanidade vive uma insegurança, vive seus medos, suas fobias. Isso porque o principal aviso, às vezes, ele não é observado ou não é valorizado. Eu não vejo, por exemplo, nos meios de comunicação, ou até mesmo no interesse das pessoas, a maioria não se preocupa com avisos divinos. Avisos humanos, sim. Aquilo que o homem alerta está em alta. Mas nem todos se preocupam com aquilo que Deus está querendo, que Deus está avisando, que Ele está mostrando. O que está acontecendo, o que estamos vivendo. Nem todos se preocupam. E isso pode trazer algumas consequências. Eu tenho certeza que todos nós concordamos que se alguém desrespeitar os avisos humanos, ele terá consequências. Se alguém falar que está um vendaval a caminho da cidade e ninguém se preparar, ele vai ter consequências. Se alguém falar de qualquer aviso, do tempo, da segurança, da saúde, da alimentação, se a pessoa não tomar alguma medida, se ele não valorizar isso, ele sofrerá os danos de um desavisado. Muito bem, queridos, dentro deste raciocínio, nós temos na Bíblia avisos de Deus. Eles são importantes, valiosos, salvadores, orientadores, abençoadores. Eu citei o exemplo de Moisés, não leio agora, em Hebreus 8,15 diz que Moisés foi divinamente avisado para construir uma igreja. Alguém pode falar, pastor, mas isso é tão simples, precisou Deus avisar? Sim. Olha o jeito que Moisés aprendeu com Deus a adorar e a cultuar e como as demais nações desavisadas aprenderam a cultuar. Enquanto Moisés e o povo que recebia sua orientação cultuavam um culto que agradava a Deus, as nações em volta, elas adoravam demônios, ídolos, sacrificavam crianças, praticavam religiões diabólicas, e para eles estavam corretos, desavisados. Caíram na traição do eu acho, do eu penso, deve ser assim. E Deus orientou Moisés e falou para ele, tome o cuidado de fazer tudo conforme te foi mostrado. Deus falou para ele fazer uma igreja, deu as medidas, deu o que podia, o que não podia, ordenança, falou, faça assim. Não consulte os mortos, não adore ídolos, não permita isso. No meio do teu povo, não. E assim, eles adoravam a Deus, tinham as bênçãos de Deus, a orientação de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, enquanto as demais nações se tornaram presas do inimigo. Mas não é só em assunto de religião, em todos. A Bíblia fala em Mateus 2,22 que José foi avisado por Deus para mudar de cidade. A Bíblia fala em Mateus 1,20 que José foi avisado por Deus para não deixar Maria quando ela estava grávida de Jesus. José percebeu que o corpo de Maria passava por alteração, ele sabia que ela era virgem, que ele não tinha nada com ela. Eu creio que ele pensou que ela estava grávida de alguém. E diz a Bíblia que ele era um homem justo, e não querendo difamá-la ou infamá-la, diz que ele planejou deixá-la secretamente. E Deus, quando viu os seus planos, avisou, falou, não temas em receber ela por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Mas se ele não fosse avisado, ele a deixaria. Se ele não fosse avisado depois para mudar de cidade, ele teria as consequências, porque Herodes estava procurando ele e o menino para matá-los.
Em Gênesis, nós encontramos Adão sendo avisado por Deus para não querer conhecer o bem e o mal, para não comer do fruto que dava conhecimento disso. Todo mundo sabe no que deu, ele como um desavisado ou desobedecer o aviso. Nós sabemos que Abraão, ele recebeu um aviso de Deus para sair do meio da sua parentela. Olha, parece que isso não é um bom aviso. Na época, a família grande, morava toda numa grande fazenda, e ali crescia o gado em comum, eles adquiriam riquezas em comum. E Deus chega em Abraão e fala: eu tenho um plano para a tua vida e eu quero que você saia do meio da sua parentela. Ele aceitou o desafio, foi embora, mas acabou levando um sobrinho, e sobrinho é parente. Depois teve briga dos pastores dele com os pastores do sobrinho. Depois o sobrinho foi preso numa guerra, ele teve que perder vários soldados para ir resgatar o sobrinho, que estava como prisioneiro de guerra de uma nação. Quanta dor de cabeça ele teve por causa daquele sobrinho Ló. Sobrinho é parente ou não é? Parente. Deus falou: sai da tua parentela. Ele saiu, mas levou um sobrinho. Deu problemas para eles, sofreu consequências, teve aborrecimentos. Por quê? Ouviu o aviso e obedeceu em parte. Noé foi avisado por Deus para fazer um grande barco, que nós chamamos de arca. E ele só fez porque ele foi avisado, ele jamais faria aquilo. Ninguém concordou com o projeto. Todo mundo chamou ele de louco. Está louco. Mas ele estava avisado por Deus. A mulher de Ló, ela foi avisada para não olhar para trás quando ela estava saindo da cidade, mas ela olhou e virou uma estátua de sal. Esse terrível aborrecimento poderia ser impedido só prestar atenção no aviso. Queridos, na nação de Israel, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Israel recebeu, o Antigo Testamento é inteiro um aviso de Deus para Israel, para eles não rejeitarem Jesus. O Antigo Testamento inteiro é uma preparação cuidadosa, com calma, gradativa. Deus foi mostrando devagarzinho, para chegar na época de Jesus, eles estarem preparados para não cometer o pecado de rejeitá-lo. Eles não podiam cometer esse erro. Infelizmente, a nação de Israel rejeitou Jesus, e alguém olha hoje para Israel e fala: mas como que esse povo sofre? Foram desterrados, foram caçados por Hitler, são perseguidos, guerras e guerras e guerras e guerras. Quanta dor, quanta perda, quanto sofrimento. Eles foram avisados muitas vezes, durante muito tempo, por muitas pessoas, mas eles ignoraram. Grande parte, a maioria dos avisos eles ignoraram, passaram por cima. Por isso, eles sofrem as consequências. Vamos mais um pouquinho. Em 1 Coríntios 2,9, não lê agora. Sabe o que diz lá? Diz que os mistérios de Deus são revelados, são avisos. Por que mistérios? São mistérios porque eles estão ocultos na sabedoria de Deus. Deixa de ser mistério quando eles são revelados. Nós começamos a estudar na ETAD Daniel e Apocalipse. Alguém diz que Apocalipse é um livro muito complicado, que não dá para entender e por isso não deve ser estudado. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Se é revelação, então é para saber. Porque se não fosse revelação, seria segredo. Já viu alguém falar: vou te contar um segredo? Se contou, porque não é segredo. Segredo não conta. Se está escrito revelação do Senhor para a igreja, então é para estudar, é para aprender. São mistérios de Deus revelados, são avisos de Deus para aqueles que querem conhecer os avisos de Deus. Deixa de ser importante para aqueles que não têm interesse em avisos. Lá em 1 Coríntios 2, 8, 9, 10, 11, 12, diz que nenhum homem, ninguém pode ter esses avisos de si mesmo. Ou Deus dá, ou não existe. Ninguém fica bom, ninguém fica esperto, ninguém fica treinado, ninguém fica antigo de fé, ninguém fica autoridade. As revelações de Deus, ou Deus dá, ou não existe. Lá diz: o Espírito concede.
Se Ele não conceder, ninguém tem. E quando Ele concedeu, está concedido. Se Deus avisou, está avisado. Lá diz também que eles são recebidos de graça. Por que Deus faz isso? Por sua infinita graça. Por seu amor, por sua bondade. Porque Deus quer se importar com alguém, porque Deus vê as lágrimas de alguém, porque Deus vê a dor de alguém, porque Deus quer abençoar alguém e Ele avisa. Ele avisa, Ele revela, Ele mostra. Então não tem mérito. Por que aquela pessoa foi avisada e a outra não? Não é por mérito. Não é porque ela sofre mais. Não é porque ela é boazinha e a outra não é. Fundamento disso é a graça de Deus. Quando nós valorizamos a graça se derrama. Muitas vezes nós perdemos grandes bênçãos porque nós não valorizamos a graça. Nós vamos entender isso já aqui. Porque Deus tem prazer em revelar onde a sua revelação não se dissipa, onde ela não se perde. Você daria coisas boas para quem pega coisas boas e joga fora? Ou guarda onde não sabe? Ou perde? Não. Mas se você tem algum presente, alguma coisa boa, e você encontra alguém que precisa muito e é agradecido, e valoriza e guarda, você entende que ali é um bom lugar para dar coisas boas. As revelações de Deus, elas são para todos, indistintamente. Mas tem gente que não guarda isso, tem gente que não tem um carinho por isso. Tem gente que troca isso por qualquer outra coisa. Por isso não as tem. Ou tem menos. Que é a medida que você valoriza, mas não é por mérito. Não adianta falar, eu vou orar o dia inteiro para Deus me revelar. Deus pode revelar, porque à medida em que você busca, você valoriza. Então, por isso. Mas o mérito é a sua graça. A Bíblia fala, ninguém se gloria. Ninguém se glorie. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Se Deus não der, não tem. E quando Deus dá, não é por mérito, é por sua infinita graça. Volte comigo no texto agora. Diz assim, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este versículo está dizendo, irmãos, nós não podemos entrar no céu com este corpo carnal. É isso que o versículo 50 está dizendo. Afirmo que carne e sangue não pode ir para o céu, porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Então este corpo nosso ele está contaminado, ele é pecador. Não tem como recuperá-lo totalmente. Então ele vai para a sua destruição, isso é inevitável. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, olha que aviso importante. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormiremos aqui é morrer. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Que aviso é esse? Vos digo, eis que vos digo um mistério, um aviso misterioso. Nem todo mundo acredita, nem todo mundo entende, nem todo mundo se importa. Mas é um aviso. No momento, num abrir, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha que aviso importante, um aviso de Deus aqui. É uma pena que ele não vai para o horário nobre no Jornal Nacional, ele não merece um programa de 2 horas com pesquisa. As pessoas estão mais interessadas nos avisos dos homens. Mas está aqui um aviso divino. Irmãos, vou falar para vocês um mistério. Nem todo mundo vai morrer. E aqueles que morrerem salvos, eles terão que passar pela morte. Por quê? Porque a carne e o sangue não pode ir para o céu. Ninguém pode ir no corpo humano para a glória. Não tem como viver lá. Se essa carne não resiste morar no sol, muito menos no céu. Ela não tem estrutura para isso. Mas não quer dizer que o homem vai desaparecer. Ele vai continuar vivo. É um aviso. Ele está dizendo, eu quero vos ensinar um mistério. A trombeta vai soar e os mortos
ressuscitarão. Vamos no primeiro aviso: a trombeta soará. O que é isso? Ele está ensinando que um dia, sem nenhum outro aviso prévio, o povo de Deus vai ouvir um som de trombeta. Vamos ver como é isso? Vamos lá para Mateus. Olha o texto que ele está se referindo, Mateus 24. Vamos para o segundo texto. Do 29 ao 31 é um aviso só para a nação de Israel. Que bom que esse aviso aqui não é para nós. Agora, do 32 até o final do capítulo, são avisos para nós, para a igreja. São endereçados a nós, principalmente igreja dos últimos dias. O versículo 29 a 30 e 31 é um aviso para Israel, falando da vinda de Jesus depois que a igreja for arrebatada. Este 29 a 31 terá um cumprimento, se cumprirá depois que se cumprir esse aviso que nós vamos ler para nós. Então olha o que ele está falando aqui, olha, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Clangor é estrondo, barulho forte de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Isso aqui vai se cumprir depois que a igreja for embora. Agora olha o aviso para a igreja. Diz que a trombeta soará. Veja que eu acabei de ler aqui no versículo 31, porque a trombeta soará. Jesus também disse isso. E ela vai soar para reunir Israel e para recolher a igreja nos ares. O versículo 34... Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração que é esta? É a geração dos acontecimentos previstos neste texto e contexto. Jesus aqui neste texto está dizendo, ele está respondendo uma pergunta: quando será o fim do mundo? Ele falou: vai acontecer rumores de guerra, tremores de terra, fome, peste, pai contra o filho, filho contra o pai, nação contra a nação, e muita gente desistindo da fé. Quando estas coisas começarem a acontecer, não falou para aquela época, falou: quando isso estiver acontecendo, em verdade vos digo, essa geração não vai passar, vai acontecer tudo isso aí, nesta geração. Então veja que isso é um aviso divino. Versículo 35 diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 35, é um aviso de Deus. Nós acreditamos em tantos avisos humanos que eles reformulam, falam: infelizmente não foi assim. Temos aqui um aviso, dizendo que os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus, o aviso de Deus, jamais passarão. Versículo 36 diz que isto será de repente. Olha lá, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus disse nem o Filho, ele estava humanizado. Então na sua humanidade ele disse: eu também não sei. Mas hoje ele sabe. Porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. É um aviso de repente. É um aviso inédito, de algo inédito que vai acontecer. 37. Pois assim como foi nos dias anteriores a Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aquilo que aconteceu na época de Noé, o mundo tem dois grandes juízos. Um é o antediluviano, o outro é o pós-dilúvio. O primeiro foi com água e o segundo será com fogo, porque Deus disse que não mais destruiria a terra com água. Só que eles foram inéditos. Naquela época nunca havia chovido. Quando Noé falou que Deus ia mandar um dilúvio, eles ficaram assim perplexos. Por quê? Até Gênesis 6 não chovia. Diz a Bíblia que um vapor úmido subia da face da terra e regava as plantas. Não vapor seco tipo fumaça, vapor tipo água. E a terra era regada e não tinha chuva. Depois, numa época dessa, preste bem atenção, numa época dessa que não tinha chuva, aparece um homem falando que Deus vai mandar água do céu e vai inundar a terra. Então era um acontecimento inédito.
Eles conheciam a água da vaporização do solo. Hoje nós falamos que, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Nós falamos que Deus vai tocar a trombeta e um povo vai ser sacado, raptado da terra. Nunca aconteceu isso antes. É inédito, mas é um aviso de Deus. Na época, por ser algo inédito, as pessoas zombaram. Chamaram de louco quem se preparou. E Jesus disse, vai acontecer da mesma forma nos dias da vinda do Filho do Homem. Vai estar todo mundo como na época de Noé, comendo, bebendo, casando, indo, voltando, comprando, vendendo, desapercebidos. Um dia a trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, então os mortos ressuscitarão primeiro. Vamos ver isso já. Então veja que é um aviso inédito. Veja que a maioria não vai perceber. Olha lá, 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está dizendo, do mesmo jeito que ninguém percebeu que o aviso era sério, até o dia em que Noé entrou na arca e caiu o primeiro pingo d'água, alguém lembrou. Falou, alguém já disse isso. Aí era tarde, a maioria não perceberam. Eu tenho certeza que quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, as igrejas lotarão de gente. Só que é tarde. A trombeta já soou. O arrebatamento já aconteceu. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Eles estavam, cada um vivendo a sua vida, e eles não perceberam. E veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será. Então, é um aviso que a maioria não perceberá. Os avisados, diz o versículo 40, eles serão colhidos. Os avisados, eles não ficarão. Olha o 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Como é que eles vão ser transformados? A trombeta vai tocar e eles serão arrebatados. Num abrir e fechar de olhos, de repente. Então é um aviso de repente, é um aviso divino, é de acordo com os acontecimentos previstos, é inédito, a maioria não perceberá e os avisados serão sacados. Mas eles terão que estar na igreja, tem que estar orando? Não. Pode estar no campo ou na cama. Se ele estiver dormindo, ele vai desaparecer. Se ele estiver trabalhando, ele vai desaparecer. Por que fala campo e cama? Porque Deus é pai do fuso horário, Deus é pai da geografia, Ele sabe que num lugar tem gente na cama, no outro lugar tem gente trabalhando. Não vai estar todo mundo na cama no mesmo horário, nem todo mundo trabalhando no mesmo horário. Deus tem o conhecimento de tudo. Enquanto alguém está na cama, o outro está no campo. Não vai estar 2 no campo, dizendo que o fato de estarem juntos não impede. O fato de estar dormindo não impede, está trabalhando não impede. É um avisado, ele está aguardando o dia do arrebatamento. Ele é um avisado, crê no aviso e aguarda o seu fiel cumprimento. Versículo 42 encerra o texto dizendo assim, 42 até o 44, falando, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o versículo 44 diz, por isto ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É desse aviso aqui que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15, 52. Ele falou, quero vos afirmar o mistério, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Volte para o texto de 1 Coríntios comigo agora. Primeiro aviso importante, a trombeta soará, acabamos de falar. Segundo aviso do texto, os mortos ressuscitarão. O que se diz de besteira no mundo hoje a respeito dos mortos? O que se fala, o que se vende de informação, de livros, de obras. Quando Deus dá o destino dos mortos, salvos e perdidos. Quando Deus dá o destino dos vivos, salvos e perdidos. Deus não deixa ninguém confuso. O mundo está avisado. Tem gente que não acredita no aviso. Olha a explicação de Paulo no texto de 1 Coríntios de novo, versículo 53.
Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então o corpo pecador, ao ressuscitar, ele não terá mais nenhum pecado. O homem não terá mais inclinação para pecar. E o corpo finito, falível, o corpo mortal, matéria, ele não será mais matéria, ele será um corpo espiritual, celestial, mas haverá um corpo. Haverá uma vida, terá prazer nesta vida, será atividade. O mesmo Deus que colocou prazer nesta vida, pode muito bem colocar prazer na outra. Se este corpo, que é um corpo corruptível, mortal, que adoece, que dói, que fere, que é ferido, nós temos prazer em viver bem com ele, imagine como não será um corpo celestial. Paulo está dizendo, é preciso que aconteça a transformação, é necessário. Se não tivesse morte e ressurreição, não teria vida. Então é necessário, nós precisamos de um corpo espiritual. Esse daqui não tem como. Quanto mais tempo vive, mais sofre. Ninguém quer morrer, mas já pensou alguém vivendo 1000 anos? Como é que ele não estaria, hein? O homem, ele vai falindo os seus órgãos. Ele vai morrendo gradativamente. Então Paulo diz, é necessário, não tem como fugir. Isso é bênção para a vida. O homem tem que passar pelo processo. Então nós estamos avisados, a trombeta soará, já vimos como. Os mortos ressuscitarão. Por que eles ressuscitarão? Porque é necessário. A reencarnação não resolve o problema do homem. Se ela existisse, ela não resolve o problema, ela não existe. Ela é uma invenção. Ela é uma fábula, ela é uma mentira. Mas todas essas mentiras, se elas fossem verdade, reencarnação, purgatório, limbo, campos elíseos, outros mundos, outras vidas, nada disso resolve o nosso problema. Paulo está falando, por quê? O salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então, se o homem ficasse reencarnando, se ele ficasse sendo punido, ele continuaria num corpo pecador e o problema dele permanece. Ele falou, nada disso resolve. Ele falou, é necessário que venha a morte ou a transformação para se revestir. Nós temos que nos livrar da corruptibilidade que começou com Adão. Só aí o problema do homem está definitivamente resolvido. É necessário. Quando o homem, então, estiver num corpo imortal, quando ele estiver num corpo incorruptível, então vai se cumprir as profecias. Tragada foi a morte pela vitória, está em Isaías 25:8. Vai se cumprir uma pergunta de Deus, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Oséias 13:14. São palavras proféticas que Deus já profetizou a morte da morte. Sabia que a morte vai morrer? A morte vai morrer. A morte não é eterna. Ela não existia no princípio e ela não existirá no final. Deve ter sido muito bom viver antes da morte existir. Porque a morte é um desastre, é o pior dos piores acontecimentos da humanidade. A morte fez Deus chorar vendo Jesus morrer. Eu fico imaginando o coração de Deus ao ver Jesus morrendo na cruz. Jesus não tinha que morrer. Mas a morte não existiu no princípio e a morte não existirá no final. A Bíblia fala que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Mas está profetizado. Alguém já disse bem antes, onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? É pontas, é força, ferrolhos. Cadê a morte, a tua autoridade, a tua força? Porque a morte hoje, ela não respeita, ela mata rico, ela mata pobre, ela mata forte, ela mata fraco. Quando alguém morre, todo mundo desarma, ninguém é forte diante dela, ela tem um aguilhão terrível. Onde ela chega, ela traz a tristeza, a perda, o luto. E o profeta perguntou no passado, onde está, ó morte, o teu aguilhão, teu peso, a tua força? Cadê? Está escrito, tragada foi a morte
pela vitória. É um aviso: os mortos ressuscitarão primeiro. O versículo 52 diz: depois nós, os que estivermos vivos. Paulo está dizendo: aqueles que estiverem vivos no dia que a trombeta soar. Então, se a trombeta soasse agora, num abrir e fechar de olhos, todos os mortos ressuscitariam primeiro. Juntamente com eles, nesse piscar de olhos, nós, os vivos, seríamos transformados. Desapareceria. O pânico na terra começa aí. Imagine o mundo lidando com todos os seus desaparecidos. São milhares, milhões de milhões. As crianças inocentes desaparecerão. Elas são do Senhor. Todos aqueles que forem salvos ressuscitarão ou serão transformados quando a trombeta tocar. A Bíblia chama isso de primeira ressurreição. Por que primeira? Porque 1007 anos depois haverá uma segunda. Quem vai ressuscitar naquela? Os perdidos, os não salvos. Também receberão um corpo espiritual de vergonha eterna e viverão para sempre separados de Deus no lago de fogo. E diz a Bíblia: lá haverá pranto, choro e ranger de dentes para todos sempre. Queridos, os vivos serão transformados. Aí o texto diz assim: por quê que Deus fez isso? Mais uma vez ele fala da graça de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém perguntasse na época do dilúvio: por que você não morreu? Graças a Deus que ele avisou Noé e Noé construiu esse barco. Se não fosse este barco, não tinha árvore, não tinha morro, não tinha casa, não tinha como sobreviver tanto tempo flutuando em alguma coisa. Poderia não morrer afogado, mas morreria faminto, de fome, de insolação, de hipotermia, porque as águas demoraram 1 ano para baixar. Então, graças a Deus que ele avisou Noé e Noé construiu esse barco. Tragada foi a morte, os mortos ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico pensando onde está a cabeça desse povo que adora ou tem um outro intercessor que não é Jesus Cristo. O que eles esperam? Quanta gente neste mundo confiando em alguma coisa que não pode valer. É um aviso, é um mistério revelado. Nós, os avisados, não somos melhores do que os desavisados. Teremos um resultado melhor porque estamos dando atenção ao aviso. É como um barco passando, onde tem um monte de gente, um monte de náufrago morrendo afogado, e alguns querem subir e outros não. Os que querem subir não são melhores do que os outros, porém querem ser ajudados, dão ouvido ao aviso. E é isso que o mundo não entende. Nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E para encerrar, queridos, o versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe por que Paulo explicou tudo isso? Porque ele falou: a nossa arca é a igreja. E ele falou: que pena que muita gente leva a igreja de um modo relaxado. Ele falou: o mérito é de Cristo, o plano é de Deus, está fundamentado na sua graça. Ele falou: mas o meio que Deus escolheu é a igreja. Ele chama aqui de obra do Senhor. Obra do Senhor na Bíblia, pode estudar onde você quiser, é a igreja. Portanto, meus amados irmãos, seja sempre firme, abundante, inabalável na obra do Senhor. Porque no trabalho do Senhor, tudo que você fizer
não é em vão. Sabe que a igreja, ela tem muita gente, mas tem poucos firmes. Nós estamos avisados de que neste assunto nós precisamos estar apercebidos. Veja que o texto de Mateus falou: estai, pois, vós também apercebidos, para que aquele dia não vos pegue de improviso. Se Deus mandou estudar todos os dias na época de Moisés, hoje não é diferente. Se Deus mandou estar firme, porque nós temos que estar firmes, inabaláveis, inabaláveis, abundante na obra do Senhor. Então muitas pessoas, quando o assunto é obra do Senhor, eles fazem com descaso, com relaxo. É se não tiver outra oportunidade, se não tiver outro compromisso, se não faltar disposição. Como se na lista de prioridades da vida ou do gosto humano, Deus estivesse na última opção. Bom, não tenho para onde ir, não tem nenhum programa interessante, não tenho nada para fazer, então vou. Isso não é bom. Não é bom para a pessoa. Dá a impressão que não é bom para a igreja. Não, a igreja é a igreja. A igreja, o seu final está profetizado. Porque a igreja não somos nós. A igreja somos nós juntamente com todos que são igreja. E a igreja, ela não vai parar, a igreja será triunfante. O perigo não é a igreja, o perigo é nós dentro da igreja. Fazermos as coisas de uma forma fria, sem constância, sem firmeza, sem ser abundante. E às vezes quando o assunto é obra do Senhor, nós temos que admitir, somos muitos relapsos. Nem parece que esse é o aviso mais importante da nossa vida, porque se nós perdermos o toque da trombeta, não resta nada para ganhar daí para frente. Eu disse que depois que acontecer do arrebatamento da igreja, vai se cumprir o que está profetizado para Israel. Aí, diz o texto, os escolhidos foram, e a terra vai passar por guerra, fome, praga, pestes, o sol não dará o seu calor, nem o seu brilho, nem a lua, as estrelas do céu cairão do céu à terra, e aí, daí para frente vem a grande tribulação, que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne suportaria. Por isso eles foram abreviados. Mas vem dias terríveis por aí, e isso está avisado. É realmente triste que muitas pessoas trocam um culto, um trabalho para o Senhor, por coisas banais da vida. Por coisas banais. Sabemos que vivemos em tempos também difíceis, que muitas pessoas querem e não podem, mas a grande maioria não é esse o caso. O texto diz: por isso, meus amados irmãos, por isso, nós temos que ser sempre firmes. É uma determinação que todo cristão deve colocar no seu coração. Se alguém não quiser ser firme, eu preciso ser firme. Inabaláveis. Por que firme? Por que inabaláveis? Porque inabalável é Deus, e quando nós estamos em Deus, nós somos. Inabaláveis porque as promessas de Deus para a igreja, elas se cumprirão. A igreja chegará no seu destino. A igreja terá o cumprimento de todas as suas palavras proféticas no meio dela. E sempre abundante. Não precisa interpretar isso. Abundante é com gozo, com prazer, tudo que for possível. Tudo que está ao alcance. Porque no Senhor, nada, absolutamente nada, é em vão. Por isso, nós temos aqui uma mensagem que diz: avisados por Deus. Nós temos este aviso. Tem muitos avisos humanos que são abençoadores. Mas os avisos de Deus são muito mais abençoadores ainda. São eternos, são salvadores, são reveladores. E nós precisamos dar ouvido a esses avisos. Cada vez que nós valorizamos, Deus vai sempre avisando mais. Como eu disse, quando alguém dá ouvido ao que ele fala, ele tem prazer em falar com quem dá ouvido ao que ele fala. Porque nem nós gostamos de falar com quem não acredita ou não dá ouvido naquilo que falamos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Vamos encerrar esta palavra orando. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante da Tua palavra. São avisos, ó Deus, para o Teu povo na face da terra. E eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que escolheu vir aqui nesta noite, para serem avisados, porque os avisados vê o mal e foge. Te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que o Teu Espírito Santo encontrou nele força, disposição em vir na Tua casa te adorar. Nós te agradecemos, ó Deus, por Tua presença, por Tua palavra, por estarmos aqui. E queremos orar também, ó Deus, por todos aqueles que não vieram, aqueles que não puderam, Senhor, que eles sejam abençoados. Aqueles, ó Deus, que puderam e não quiseram, que eles sejam abençoados também, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo, na sua sabedoria, possa avisá-los também, para que eles sejam firmes, inabaláveis, abundantes na Tua obra. Que eles tenham prazer, ó Deus, em se comprometer com esta obra e serem abundantes nela, Pai. Porque é a nossa arca de salvação. Deus, nós te pedimos por cada um dos Teus filhos que aqui estão, que esta palavra nunca, Senhor, se apague da nossa memória, do nosso coração. Mesmo, ó Deus, com todas as nossas limitações, nós queremos, ó Deus, ouvir o toque da trombeta, porque nós cremos que o mérito está em Cristo Jesus, e porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso eu te peço, ó Deus, abençoa toda a Tua igreja, em todos os lugares da terra, até mesmo, ó Deus, aqueles que estão começando, aqueles que estão cambaleando, que eles sejam abençoados, que eles sejam avisados, que eles sejam protegidos, que eles sejam guardados, ó Deus, em todos os seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.